Você é cartomante ou você tem vontade de trabalhar com a cartomancia e não sabe como você pode começar? Ou você já é cartomante, mas sente que precisa ter mais ferramentas para acessar mais campos e ajudar mais, trazendo mais esclarecimento, trazendo mais transformação nos seus atendimentos? Eu quero te apresentar as nossas ferramentas exatamente para você. Eu comecei com a cartomancia e senti essa necessidade interna, era algo de alma, de trazer mais esclarecimento, não ficar somente trazendo a leitura da energia ou o que está acontecendo. A maioria das vezes a gente fala o que eles já sabem, eles estão atrás de soluções. Só que a gente tem que ser bem realista na hora dessas instruções e trazer a realidade para eles. Essa historinha de guru, de fazer milagre, o povo já descobriu que isso não funciona mais. E tem muita gente que tem medo de jogar cartomancia porque fala, é besteira. E na verdade a cartomancia, ela também é uma ferramenta terapêutica, porque ela vai trazer mensagens, conselhos, o melhor caminho a seguir, o que está acontecendo, né? Ela vai trazer também orientação, o que está acontecendo na vida daquela pessoa, qual o melhor caminho, se a pessoa está sendo enganada ou não. Só que a gente não pode ficar só nessas ferramentas, a gente precisa trazer esclarecimento para que as pessoas consigam transformar a sua vida. Nós não vamos ser guru e quem vai transformar a vida deles são eles mesmos. Só que eles precisam ter um norte, como, aonde, qual é o jeito. E a gente precisa se preparar, porque cada vez mais as pessoas vão buscar mais entendimento de quem elas são. Se você perceber, hoje é muito falado sobre o quê? Autoconhecimento, autodesenvolvimento, cura, autocura, né? A pessoa se entender e buscar. Porque tem muitas pessoas que, na verdade, estão presas com problemas emocionais. Abandono do pai, tratamento da mãe, a falta de empatia, né? A gente tá vendo, assim, as pessoas estão sedentas, na verdade, de amor, né? A gente está vivendo num mundo muito mecânico, muito acelerado e as pessoas estão se perdendo nesse processo. A gente precisa ajudar da forma que a gente pode e a gente precisa também se qualificar buscando ferramentas para isso. Só que para você conseguir falar qualquer coisa, você tem que pelo menos ter uma ferramenta para você identificar o que está acontecendo, porque talvez as pessoas chegam para você com uma razão de um relacionamento que não está dando certo e a situação é muito mais profunda. De repente, ela tem um trauma com o pai e ela fica buscando em outras pessoas esse amor que ela não teve. Ou se não, ela por carência, ela fica projetando amores aonde não existe e assim vai se tornando aquela pessoa que as pessoas falam, ela tem o dedo podre. Ela não tem o dedo podre, ela só não tem uma inteligência emocional, ela não entende o que falta para ela e ela fica buscando em lugares que talvez ela não vai achar. Porque o que ela vai precisar é entender que o amor é de dentro para fora. Que ela vai precisar olhar para ela, que ela vai precisar se amar. E para tudo isso, a gente precisa ter o quê? Essas ferramentas, esses aconselhamentos. Não adianta simplesmente falar para ela trocar de parceiro, porque senão ela vai ter outros problemas. Como a gente vê aí, mulheres que foram trocadas, tem problema com o marido, apanha de um, depois arruma outro marido que apanha, que bate, que trai. Por que tudo isso? Porque tudo isso está enraizado no problema lá no íntimo dela. E ela precisa pegar essas ferramentas que a gente tem, ir lá dentro dela e fazer essa limpeza. A gente fala muito mais dela com ela do que a gente ser a salvadora. Não. Sabe por quê? Porque nós, quando a gente é espiritualizada, a gente tem uma conexão interna. Então você vai fazer essa pessoa olhar para essa conexão espiritual dela, para esse entendimento, aquela intuição que a gente sempre é avisada, mas não ouve, né? A gente precisa mudar isso, elas precisam mudar isso. Então, assim, só que talvez elas já estão tão no automático que elas não sabem diferenciar. E a gente precisa trazer isso com esclarecimento. Eu vejo muitas mulheres que estão presas, por exemplo,
no passado, esperando 2, 3, 4 anos aquela outra pessoa voltar, sendo que aquela pessoa não tá mais no campo dela. E ela precisa soltar. Soltar o que também? Os sentimentos ruins, aquela coisa que ela fica, né? Talvez ela não consiga um novo amor porque ela tá totalmente voltada na energia do ex, com rancores, traumas, mágoas. Então a gente precisa trazer esses esclarecimentos, essas ferramentas que são muito mais aconselhadoras do que mágicas. Mas para isso você precisa ter esse entendimento. E eu trago o quê? A ferramenta para que você consiga se aprofundar mais, entender quem é o povo cigano, os 12 mestres ciganos, o poder dos cristais, as mandalas de percepções, quais são os chakras, os principais, né, os 7 principais chakras, e como trabalhar isso. Porque às vezes essa mágoa, às vezes não, a maioria das vezes essa mágoa, esse rancor vira até mesmo doença no nosso corpo, quando tá o chakra desequilibrado. Então, o que a gente precisa ter mais profundidade nos nossos atendimentos? Mas, Cris, como é que é? Se você perceber, as pessoas pagam por hora. Então, você consegue também agregar valores no seu atendimento. Porque quando você consegue falar o que está acontecendo e trazer também um pouco de esclarecimento, as pessoas vão querer, porque é isso que elas querem. Elas querem parar de sofrer no relacionamento? Querem. Mas elas querem também ferramentas para isso, porque elas não sabem como começar, como sair de um relacionamento abusivo, como se valorizar. Muitos foram falados pra gente a vida inteira que mulher tinha que viver pro outro. A gente nunca aprendeu em lugar nenhum que a gente tem que se amar. É sempre amar o outro. A gente sempre pega a primeira parte da Bíblia, do versículo, e fala que a gente tem que amar, que Jesus mandou a gente amar o outro. Mas a gente esquece que a segunda parte é amar ao outro como a ti mesmo. Então a gente precisa se amar, se escolher. Nós somos seres de luz. Nós estamos aqui por um grande propósito. E não é ter filho, senão fica muito. Para que existe a espiritualidade? Para trazer o porquê a gente está aqui. Motivo, porque senão fica muito sem, sabe, sem essência. Ah, então tá, então eu vou nascer, minha mãe vai me criar, aí eu vou crescer, eu vou conhecer alguém, aí eu vou criar alguém, aí... Mas pra que tudo isso? Nós estamos aqui para aprender alguma coisa. O que a gente tem para aprender aqui? O que a gente tem para transformar aqui? A gente já chega com essa missão. Quando a gente já nasce com a missão dada pra gente. E a maioria das missões de nós mulheres é entender quem nós somos, porque nós somos a potência. É a gente que traz a vida. E por muitos anos a gente foi massacrada. Sem direitos a nada, tudo à base da força, sem poder dar opinião. E cada dia a gente está conseguindo se libertar mais disso. Só que está enraizado na gente ainda essa necessidade de aprovação do outro, o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, como vai ser. E a gente precisa se libertar disso, desse emaranhado de você tem que ser sua mãe, você tem que ser sua esposa, mulher dentro de casa. Parece machismo, parece coisa do passado, mas não é, porque tá enraizado. A gente deixa de ser a gente deixa de fazer coisas porque o outro vai falar, a família vai criticar, os filhos vão condenar. E na verdade a gente tem que fazer a nossa missão. Qual que é a nossa missão? Primeiro é você ser você. Essa é a sua primeira missão como pessoa, como ser humano, como luz. Cris, mas eu tenho um monte de defeitos. Que bom, você é um ser humano. Todos nós temos defeitos. Todos nós. Perfeito é Deus. Agora, o que você veio aprender com esse defeito? O meu defeito, é como eu estou falando para vocês, era botar todo mundo em prioridade. Ai, o que o outro vai falar, como vai pensar. Enquanto eu não ligava para isso, eu tinha prosperidade, felicidade, liberdade. Quando eu comecei a me preocupar demais com isso, eu comecei a perder minhas forças. Como ser humano, como mulher, como empreendedora. Porque às vezes a gente fica travada no medo do julgamento, e tá errado. Tá errado. Sabe por quê?
Porque o que arde dentro de você para você fazer, independente do que se as pessoas acham que é certo ou errado, porque não existe para mim certo e errado, existe consciência. O que a sua consciência fala sobre isso? Porque às vezes a gente quer fazer, a gente sabe que é pra gente fazer, mas eu quero trabalhar com a cartomancia, mas o que as pessoas vão ligar, vão falar porque a minha família foi católica, porque a minha... Mas tá ardendo isso dentro de você. Por quê? Porque quando arde algo dentro de você, é sua missão. E aí você tá ligando pro externo, aí uma hora essa conta vai chegar, porque você vai ficar a sua razão contra a sua emoção, o que os outros vão falar com a sua missão de vida. Então a gente precisa ter esse entendimento. Então você que tem desejo de aprender ou já é da cartomancia, tem vontade de ajudar as mulheres a se empoderar, ajudar os homens também, porque isso não é só para mulheres, isso é para todo mundo, né? Homens também procuram a gente para jogar, homens também sofrem por, às vezes, abandono em relacionamento, eles não entendem, né? Porque o homem não foi ensinado a ter sentimentos. Eles foram ensinados que homem não chora, homem não sente, e é uma mentira. Eles sentem, só que eles têm muito mais a necessidade da razão. Isso já é da energia masculina. Mas eles sentem. Eles precisam de uma família, eles precisam ser amados, eles precisam entender também as sombras, né? E tá tudo bem. Eu quero convidar você para refletir sobre isso. Depois que você refletir sobre tudo isso que eu tô falando, se esse desejo continuar ardendo, eu convido você para fazer a nossa formação. Eu não vou falar sobre a formação agora, eu vou deixar para outro vídeo para você, porque eu quero, na verdade, aqui consciência, falar, poxa, eu podia estar aprendendo, acessando mais ferramentas para conseguir transformar mais as vidas das pessoas, com o meu aconselhamento, com a minha forma de trazer esclarecimento, muito mais do que simplesmente falar o que está acontecendo ou fazer um curso básico, né, por aí. Não, eu quero trazer transformação. Sabe por quê? Porque hoje eu sou terapeuta e eu entendi a importância. Porque quando eu trabalhava só com a espiritualidade, eu percebia que tinha as pessoas que faziam a mesma situação, faziam a mesma receita de bolo, vamos dizer assim. Mas um bolo crescia, o outro encruava. E eu falava, meu Deus, por quê? Se é uma receita básica, a gente precisa fazer isso aqui ou aquilo ali para a espiritualidade, por que essa pessoa não tem o resultado que a outra tem? Primeiro, destino. O que a pessoa veio fazer? Isso é fato, tá? Mas o principal que eu percebi, 98%, era o emocional daquela pessoa. Que às vezes ela estava se bloqueando, se sabotando, ela tinha dificuldade de botar para fora a potência dela, ela tinha pensamentos muito negativos, ou ela estava muito na razão, eu tenho que ver para crer. E a espiritualidade, a gente precisa sentir para tê-la. É desse jeito, até gaguejo. Por quê? Porque é você entender que a gente tá aqui, mas a gente não é daqui. E que a gente veio aqui para passar um processo, a gente já nasce chorando. A gente precisa chorar para estar aqui. Então, o que eu quero ensinar para vocês? O que eu quero trazer como mensagem para vocês? Será que você pode trazer mais potência nos seus atendimentos, mais transformação? Assim, trazendo até mais clientes, porque quanto mais transformação você traz para uma consulente, para mais pessoas ela vai falar de você. E quando você se coloca como uma terapeuta holística, você também consegue uma coisa que nós terapeutas, nós cartomantes não conseguimos por muitos anos, respeito. Sabe aquelas piadinhas de, por que você também então não me fala os números do bingo, da Mega Sena? Quer dizer, as pessoas tiram sarro. É porque elas não conhecem, tá tudo bem. Quando a gente não conhece, o algo que é desconhecido pra gente, a primeira coisa que a gente faz é atacar. Isso é normal do ser humano, isso é instinto. Mas você precisa trazer consciência. Quanto mais consciência você trazer nos seus atendimentos, mais pessoas vão se conectar com você. E eu não tô falando nem de pessoas que vão falar. Quanto mais preparada espiritualmente, mais preparada com ferramentas para ajudar as pessoas, mais essas pessoas que precisam dessa ajuda vão chegar a você. Porque isso é por energia, é por vibração. Ai, Cris, mas eu acabei de fazer o curso, como que eu faço? Eu não vou ter cliente. Eles vão vir até você.
Isso aconteceu comigo. Eu não entendia muito, aí eu tinha medo de jogar, ai meu Deus, e se eu falar alguma coisa e não for? E aí eu simplesmente deixei as coisas fluírem, entendendo que não sou só eu, não é só minha capacidade aqui. É a minha espiritualidade, é a minha conexão, é a minha intuição, é a minha vontade de ajudar o outro. E se você tem essa vontade, eu convido você para buscar mais autoconhecimento e também mais conhecimento do humano, o que é as emoções humanas, quais são as ferramentas que a gente tem para ajudar, o que são os chakras, como que a gente consegue trabalhar a vibração das pedras e cristais, porque foi dessa forma que eu fui entendendo e é dessa forma que eu vou ajudando as pessoas a entender tudo isso. E também se libertar dessas dores, principalmente as emocionais, porque o mundo está doente emocionalmente. A gente está vivendo a era da codependência. Aquelas pessoas que precisam de migalhas, aquelas pessoas que precisam do outro, e na verdade o amor é de dentro. É a gente olhar. Eu aprendi isso. É olhar pra gente com amor, é dar pra gente o que a gente tem coragem de dar pro outro e não dá pra gente. Autocuidado, autoamor, tempo. Eu já fui uma pessoa que eu não conseguia ficar quieta na minha casa. Eu me incomodava, eu queria ir pra rua, eu precisava ter gente, eu trazia gente pra ficar dentro de casa comigo, de tanto que eu tinha algo dentro de mim. Primeiro, era o não entender o que eu estava fazendo na Terra. Isso me trazia muita agitação. Tanto é que eu tinha um vazio. E a espiritualidade que me tirou esse vazio. Por isso que hoje eu quero acessar mais e mais pessoas com as minhas ferramentas. Gente, não é minha, é nossa. É nossa. São ferramentas que já existem no mercado. Eu fiz a junção, tá? Da terapia vibracional com o entendimento espiritual, com a cartomancia, com a vibração das pedras e os chakras. Porque isso tudo vira um conjunto potente de transformação. Então, eu quero que você pense nisso. Depois você assiste de novo esse vídeo, vê se fala com você e depois você me chama e me diz o que é que você sentiu sobre isso, o que soou dentro de você e o que você acha de tudo isso. E se você gostou, eu convido você depois para participar da nossa jornada, me chamar no inbox, fazer alguma coisa para que você conheça mais essa ferramenta. Fala, Cris, me chamou isso, eu quero. Essas pessoas é que eu quero. Eu não quero simplesmente gastar aqui e fazer propaganda. Oi, você aqui é da cartomancia? Quer... Não, não quero só fazer isso. Isso, claro, eu preciso ter isso para chamar as pessoas para ter entendimento, mas eu quero que as pessoas se conectem com a importância de ter mais ferramenta de transformação para transformar o simples atendimento dela em uma transformação de vida, trazendo muito mais prosperidade. E prosperidade que eu falo é dinheiro, sim, porque nós merecemos, é vida, felicidade, saúde, alegria. Porque toda vez que você ajudar o próximo a transformar a vida dele, você vai estar naturalmente, energeticamente transformando a sua vida. Porque tudo que você emana pro humano, tudo que você dá pro outro, pro irmão, volta para você. Essa é a lei do retorno. E isso a gente precisa fazer de uma forma positiva para conseguir entender nossa missão e trazer muito mais esclarecimento e amor para essa terra que está tão sofrida, chamada Terra. Terra chamada Terra. Porque o que as pessoas estão vivendo são ilusões. Elas estão extremamente perdidas para prazeres momentâneos, o vício, a droga, a bebida, a comida em excesso, né? Até mesmo não é a prostituição, é o pornográfico. Tudo isso são formas de trazer um alívio que na verdade ela tá precisando olhar, é espiritual, é para ela, é se amar, é entender que tudo foi como tinha que ser, entender quais são os valores, que ela sim, ela é 50% da mãe, 50% do pai. Eu trago no meu curso tudo isso, falando um pouco de
Constelação familiar, a importância da filosofia da constelação familiar, a vibração, o que é o que a gente vibra, a importância de estar em alta vibração, a importância de tentar dominar os pensamentos, porque a maioria dos pensamentos eles são negativos, é natural do nosso corpo, a gente precisa trazer consciência, entender, transformar os nossos pensamentos negativos em positivo. Então a gente precisa ter todas essas ferramentas para ajudar as pessoas a se encontrarem e sair desse vício, dessas drogas e desses costumes que na verdade é uma grande fuga. A gente precisa trazer as pessoas para a consciência, que sim, a gente tem um motivo de estar aqui, a gente precisa ser feliz, também tá tudo bem não ser tudo exatamente como a gente espera, porque às vezes a gente tem muito mais para acessar e a gente fica esperando pouco, tá? Então eu quero trazer tudo isso como consciência, eu quero que você pense, será que tudo isso vai agregar o seu atendimento? Ou a forma que você vem aprender, né, que você tem vontade de trabalhar com a espiritualidade e não sabe como? E não sabe como começar? Porque às vezes você fala, mas eu não tenho capacidade. Ai, será que eu vou? Será que é o espírito que tem que vir fazer para mim? Antigamente era. Antigamente a gente tinha que incorporar para que o espírito viesse trazer a sabedoria, porque a gente não tinha aonde buscar. Hoje a gente tem. Hoje a gente tem ferramentas, a gente tem livros, a gente tem muitas coisas para agregar a nossa existência como ser humano. E temos bons e ruins. Aí o caminho é a gente que escolhe. Se a gente quer se alimentar de... Passar essa mão. Se a gente quer se alimentar de boas intenções, de bons conselhos, né? Se a gente quer se inspirar em pessoas que têm uma boa índole, um caminho, não só pelo que ela ganhou, só pela prosperidade, mas sim pelos resultados da vida dela. Como que é a vida da pessoa? Porque isso é a base que a gente precisa. Então eu quero que você fique com essa, dentro de você, com esse questionamento. Será que eu posso melhorar ainda mais a forma de eu atender meus clientes? Será que eu posso me buscar mais conhecimento para me empoderar mais, se essa é a minha missão? Cris, como é que eu vou saber se essa é a minha missão? Ardeu dentro do seu coração esse desejo? Você tem vontade de ajudar as pessoas que estão precisando? Às vezes, dar o peixe não adianta. Você precisa ensinar a pessoa a pescar. Às vezes, a gente aconselhar, olha, esse relacionamento seu só te dá problema. Olha as cartas que saiu aqui. Olha, sofrimento e cobra. Só dá problema, não adianta eu falar só isso. Eu tenho que falar, olha, esse relacionamento aqui, ó, tá trazendo muita dificuldade para você, muita dor, muito sofrimento, é uma pessoa que não é confiável. E você vai fazer o que com essa informação? Você vai olhar para você, você merece mais. Aí eu faço toda a verificação, olho com a cartomancia, junto tudo, e no final a pessoa sai, pelo menos com esperança, de sim, eu posso, sim, eu quero, eu preciso me livrar, como que eu vou fazer, o que eu vou fazer com essas informações, assim, trazendo muito mais desejo de mudar, do que você simplesmente falar para a pessoa, olha, a pessoa é assim, de repente ela tá tão envolvida emocionalmente que ela não consegue sair, você precisa auxiliar ela, entender que ela é um ser de luz, que ela precisa de mais, ela vai merecer mais, ela vai ter mais. Então, eu quero que você reflita sobre isso, tá bom? Tchau.